Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Andrei Corrêa. Estamos aqui para trazer para você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Desta feita, lição de número 9. Já chegamos aqui à lição de número 9 da nossa revista da Assembleia de Deus em Belém, tá? Nesta lição estudaremos os capítulos 17 e 18 do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que tem sido estudado nesta revista, a última revista do ano de 2023, tá bom, amado? Lembrando que esta lição, ela será ministrada na sua igreja, nas congregações, nos templos da Assembleia de Deus, neste próximo domingo, dia 26/11. Então, fica ligado aí, porque esse vídeo está sendo trazido aqui para você como um apoio, para você, professor, coordenador, aluno da escola dominical, como um apoio para a sua aula que será ministrada neste próximo domingo. O assunto da lição dessa revista é perdão, gratidão, vigilância e oração. Então veja que a lição de hoje está carregada de ensino, de coisa boa para a nossa vida. Nós que amamos a escola dominical e aprendemos muito de Jesus, a lição hoje traz muitos ensinos a respeito de como deve ser o nosso procedimento, a nossa conduta enquanto filhos de Deus. Amém? Preste atenção no texto áureo desta lição. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Está lá em Lucas capítulo 17, versículo 20. A verdade prática diz: gratidão, perdão, humildade, vigilância e vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão, tá? Tá maravilhosa a lição. A leitura bíblica em classe que você vai fazer com seus alunos está em Lucas 17, versículo 1 até o versículo 24. Leia com os seus alunos na sua classe, sempre praticando o manuseio da Bíblia Sagrada. Essa lição traz os 3 tópicos fundamentais para este ensino que o Senhor Jesus proporcionou na ocasião a seus discípulos, e hoje estamos trazendo aqui através dessa lição de número 9, que são: tópico 1, perdão e gratidão; o 2, a vigilância; e o 3, a oração. Então, nós vamos já passar para o primeiro aqui, para ganharmos tempo. Lembrando que se você não é inscrito no canal, procure aí o botãozinho de inscrição para que você seja avisado, notificado no momento que nós lançarmos o vídeo. Toda semana lançamos o vídeo para a lição do próximo domingo, do domingo seguinte, tá? Durante a semana a gente lança o vídeo para você ministrar no domingo com a sua classe. Esse primeiro subtópico nos traz 4 lições que nós vamos discorrer aqui bem brevemente, que foi do interesse do Senhor Jesus Cristo trazer-nos estas lições maravilhosas. Veja bem, a primeira diz assim: Jesus fala a respeito dos escândalos, tá? Então, a preocupação que o Senhor tem a respeito de quando o Evangelho, o nome do Senhor é escandalizado, né? O Senhor Jesus fala a respeito de que aquele por quem vem o escândalo, às vezes é inevitável que o escândalo aconteça, né? Lá e cá a gente está vendo, principalmente, parece que ultimamente nós temos visto tantos escândalos envolvendo o meio gospel, o meio evangélico, mas isso não é que seja obrigatório acontecer, porque as pessoas dão lugar, as pessoas dão motivos para que os ímpios, principalmente, venham a escandalizar o nome do Senhor, escandalizar o evangelho, a fazer piadinha com o evangelho, com o povo de Deus. Mas isso porque as pessoas dão lugar, as pessoas se colocam no lugar de serem escandalizadas. Em vez de honrarem o nome de Jesus, estão envergonhando o nome de Jesus. E a Bíblia diz assim: ai daquele por quem vem o escândalo. É mister que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. E aí Jesus diz assim também: aquele que fizer mal a um desses meus pequeninos e lhe fizer tropeçar, melhor seria que se amarrasse uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho, uma pedra muito grande que servia para amassar ali, para moer os cereais. Amarrasse uma pedra de moinho ao seu pescoço e lançasse ao mar. Então, que tenhamos bastante cuidado, porque nos últimos dias, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós temos que ser
a testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Temos que viver de uma forma em que o nome do Senhor seja glorificado pelas nossas boas práticas, pelas nossas boas ações e evitarmos que o nome do Senhor seja escandalizado através da nossa conduta, por causa da nossa conduta. Amém? Segundo, diz assim, fala sobre a necessidade do perdão ilimitado. Sempre que houver arrependimento, devemos perdoar, tá? Perdão ilimitado sempre que houver arrependimento. Eu gosto sempre de falar que a condição para que haja perdão é o arrependimento. E a gente sempre fala que o evangelho começou a ser pregado, a novidade, as boas novas começaram a ser trazidas ali, antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério, através da vida de João Batista, falando de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus falou, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A igreja, quando começou a pregar, Pedro se levanta ali depois do Pentecoste e fala, arrependei-vos e crede no evangelho, arrependei-vos e recebei o perdão dos vossos pecados. Então, sempre a condição para ver o perdão de Deus é o arrependimento, amados. Então, havendo alguém arrependido, é necessário que haja o perdão. Veja bem, a Bíblia nos ensina a exercer o perdão como um mandamento de Deus, como uma conduta. Ou seja, nós falamos na lição passada, né, que Jesus orou, a oração sacerdotal dizia, perdoa as nossas ofensas assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, se nós estamos dispostos a viver uma vida parecida com Cristo, o ato de perdoar deve estar como predisposição. Nós devemos estar predispostos a perdoar. Às vezes é necessário, porque seres humanos têm ideias controversas, ideias que conflitam. E às vezes um não vai concordar com o outro, às vezes um vai falar uma coisa, vai ofender o outro vai se sentir ofendido, às vezes, simplesmente por uma palavra que for dita. Mas é necessário que a nossa convivência seja uma convivência de perdão. Para nós vivermos como Cristo quer que nós vivamos, como suas testemunhas aqui na terra, nós devemos estar conscientes de que nós devemos perdoar o nosso irmão. Isso deve ser uma pré-condição da nossa vida, independente de quantas vezes ocorra a necessidade de se perdoar. Basta que haja uma pessoa arrependida para que você perdoe essa pessoa. Terceiro, os apóstolos entendem a questão do ensino de Jesus e pedem fé para exercer esse perdão. Os discípulos pedem fé porque da fé verdadeira brota o amor para que se exerça o perdão. Veja bem, a gente sempre fala que o amor ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Então, nós não devemos esperar brotar no coração, quando eu tiver vontade, quando eu estiver sentindo no coração, eu perdoo a pessoa. Não. Ela deve ser exercida com o coração aberto, sincero, verdadeiro, e isso só é possível se realizar com o coração cheio de amor. Então, dá-nos fé para que tenhamos esse amor perdoador, essa condição de estar preparado a perdoar sempre que for necessário perdoar, que se colocar uma situação em que seja preciso perdoar alguém, nós estejamos preparados com o amor de Cristo no nosso coração, para que possamos exercer o perdão e nos compararmos ao Filho de Deus. E o quarto ensino deste primeiro subtópico fala a respeito da fé que supera os escândalos. A fé que supera escândalos, ela é humilde e corajosa, tá? Corajosa porque ela é ousada, né? Você superar o escândalo, superar com humildade, superar com perdão, prova que você é diferenciado. E Jesus, quando fala a respeito do servo, da parábola do servo, do lavrador, ele quer justamente nos dizer isso, que quando nós exercemos o perdão como característica daquele que é crente, daquele que já aceitou a Cristo, que tem a sua vida transformada, nós não estamos fazendo nada demais, nós estamos fazendo o nosso papel e não devemos esperar elogios por causa disso, né? Não devemos esperar que todo mundo bata a palma para a gente, porque a gente mostra a humildade, mostra um coração perdoador. Não, a gente tem que fazer isso porque nós somos assim, porque a nossa característica é assim. A condição do perdão que Jesus quer nos ensinar, já aconteceu uma transformação dentro do meu coração, que eu já estou condicionado
pelo poder do Espírito Santo, a viver uma vida exemplar para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso não, repito, dou ênfase nisso aqui, não para ser aplaudido pelos homens. Comportamento de fariseu isso aí. Não para ser aplaudido pelos homens, mas para realmente exercer a prática do reino dos céus. O reino que perdoa, o reino que vive de perdão, de convivência, de aceitação e de transformação também. Amém? Segundo, fala da cura de 10 leprosos, né? Nós lembramos ali Jesus entrando numa aldeia de samaritanos. Eles se apresentaram a Jesus falando: mestre, tem misericórdia de nós. E eles pediram ali para ser curados. Jesus dá uma ordem e eles, no exercício dessa ordem, cumprindo o que o Senhor tinha pedido, nesse caminho foram curados. Eram 10 leprosos e de repente um voltou para agradecer. Jesus falou assim: não foram 10 os que foram curados? Cadê os 9? Só voltou um para agradecer e, por coincidência, esse que foi agradecer era um samaritano. Por que Jesus fala isso? Porque a virtude da gratidão se torna algo tão raro, tão difícil de acontecer, que ele até exemplifica como sendo um caso mais difícil ainda, que a gratidão viria de um estrangeiro, quanto mais de um judeu. Mas que haja um sentimento de gratidão na nossa vida por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente pela salvação que Ele já nos garantiu. No subtópico 3, a ênfase é na ingratidão, porque nós vemos 9 leprosos que não foram agradecer a Deus. Ou seja, o que Jesus quer dizer aqui? Que há muito mais ingratidão do que gratidão. É mais fácil as pessoas esquecerem das coisas boas que alguém lhes faz, das coisas boas que alguém lhe proporciona, mas faz uma coisa ruim para uma pessoa para te ver se ela vai esquecer, né? Você, às vezes, sem querer, fala uma coisa, sem querer, faz alguma coisa para alguém, e às vezes você é tão bom, faz tantas coisas boas para uma pessoa, mas uma falhazinha que você comete, a pessoa vai lembrar para o resto da vida da falha que você teve, né? Então vai esquecer de todas as coisas boas que você já fez, e não vai ser grato pelas coisas que aconteceram, mas vai lembrar da coisa ruim, vai lembrar da coisa que lhe causou mal. Então, às vezes, a ingratidão vai causar essa mácula no nosso comportamento que, às vezes, nós não percebemos. Mas a lição de hoje nos traz a ênfase para que haja em nós um sentimento de gratidão, amado. Não só a Deus, a salvação, a todas as coisas que o Senhor nos permite ter todos os dias, mas também aos nossos irmãos. Todo mundo ora por nós, todo mundo convive bem, faz-nos coisas boas, e a gente não quer enxergar as coisas boas, a gente só enxerga o que é ruim. Há uma tendência muito forte no ser humano em enxergar mais as coisas ruins, as coisas negativas, do que as coisas positivas. Mas nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, devemos aprender e exercitar isso, que venhamos a ser gratos pelas coisas mais simples e até mesmo pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos concede, os milagres sim, mas pelas coisas simples também. Deus está nos provocando, nos instigando a que possamos viver uma vida de gratidão em todos os sentidos. Amém? Segundo, amados, vamos falar da vigilância agora, tá? O aspecto do reino. Veja bem, alguns fariseus se aproximam do Senhor com uma pergunta acerca do tempo da vinda do reino de Deus. O diálogo de Jesus com eles é exclusivo de Lucas. A pergunta dos fariseus alicerçava-se sobre o conceito bem formal do reino. Eles imaginavam a vinda do reino de Deus, ou seja, do reino messiânico, como um acontecimento histórico, súbito, exteriormente grandioso, que poderia ser verificado com precisão. Jesus ensina que o aspecto do reino não é visível. Essa resposta pode significar pelo menos duas coisas. Primeiro, o reino de Deus está dentro de vós, isto é, ele trabalha nos corações humanos. Segundo, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é diferente de qualquer reino terreno. Ele é uma realidade espiritual invisível que chegou ao mesmo tempo em que aguardamos a sua plenitude final. Quando o evangelho começou a ser pregado, até mesmo por João Batista, por Jesus, o reino dos céus, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Isso é muito importante, essa realidade está sempre surgindo aqui nas nossas aulas, né?
arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino dos céus. E tem gente que pensa, e principalmente nessa situação, os fariseus e os discípulos, eles esperavam que Jesus estava ensinando ali, manso, mas que uma hora ele ia surgir como rei vitorioso, ia puxar a espada, convocar um exército e ia combater Roma, e vencer os inimigos, né? Combater toda a opressão que o povo sofria ali, e ele ia sentar no trono e dali começar o seu reino terreno. A expectativa messiânica fazia com que eles esperassem isso, né? E, na verdade, o reino de Deus já estava em algo invisível. O reino de Deus já estava brotando no coração das pessoas pela pregação do evangelho, pela conversão das pessoas, pelo arrependimento do pecado e o perdão dos pecados que Jesus já estava concedendo, porque as pessoas estavam convertendo a sua vida, as pessoas estavam abandonando a sua vida de pecado e passando a lhe seguir. Ou seja, o reino de Deus, ele é invisível para essas coisas terrenas, materiais, e esse reino de espada que tanto fariseus quanto alguns discípulos queriam. Mas ele é um reino que já estava entre as pessoas. Já se vivia o reino de Deus através do perdão, através dos milagres, das curas, da transformação de vidas, do arrependimento. Já se vivia o reino de Deus. Ou seja, isso é muito mais do que os homens podiam esperar. Na sua expectativa humana, eles não concebiam, não tinham esse conceito de reino. Só havia o conceito de reino, trono, nação, exército sendo tomado e um governo terreno. Mas Deus passou a reinar no coração das pessoas, e isto é o reino de Deus. Na sua plenitude, que é o segundo ponto, na sua plenitude vai acontecer quando Jesus realmente cumprir essa parte de estabelecer o seu reino na terra, e realmente esse reino vai se concretizar, vai acontecer. Mas não é o momento. E Jesus quis dar essa ênfase de que o reino já estava sendo vivido. Ora, gente, nós temos que aproveitar. O reino de Deus já é para ser compartilhado, já é para ser vivido. Eu costumo dizer que Paulo fala na sua epístola que vocês já estão assentados nos lugares celestiais, ou seja, a gente já vive a comunhão com Deus. A gente já vive, já desfruta da comunhão, da presença do reino de Deus. E isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. Então Jesus quis tirar isso da cabeça deles, porque a perspectiva de reino de Deus na cabeça desses homens era terrena. Mas nós, quando somos transformados por Deus, recebemos o perdão do nosso pecado, já é o reino de Deus em prática. Amém? No terceiro subtópico, nós temos aqui um ponto interessante que Jesus cita: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, tá? Lucas 17, 26 e 28. Veja bem, na sequência, com base em 2 exemplos históricos do passado e em 3 acontecimentos da vida cotidiana, o Senhor assinala os pontos decisivos da sua volta. Veja bem, como foi nos tempos de Noé e como foi nos tempos de Ló, assim também acontecerá naquele dia, quando o Filho do Homem for manifesto. E qual é o ponto de correlação? É a indiferença e o absoluto descuido para com as coisas de Deus, tá? Eu lembro que a Bíblia fala, no tempo de Noé, casavam, davam-se em casamento. No tempo de Ló, compravam, vendiam, negociavam, até que veio a destruição com fogo lá para Sodoma e Gomorra, até que veio a destruição com água no dilúvio, lá para os contemporâneos de Noé. Então, qual é a característica, gente? É o descuido, é a indiferença com relação ao que se prega, ao que se fala a respeito da vinda do Filho do Homem. Então, veja bem, nós estamos pregando a palavra de Deus, principalmente nesses últimos dias, através dos meios de comunicação, através da internet, que tem um alcance maravilhoso, mas nós vemos também que a indiferença e o descuido são tomados hoje como características muito fortes da nossa geração. Então é por isso que nós devemos ter cuidado, porque a vida vai se viver de uma forma normal. Veja bem, nós estamos muito acostumados a ver os sinais, as guerras, os terremotos,
as doenças, as epidemias, as pandemias, e alguém dizer assim, olha, isso é sinal da volta de Cristo. Mas veja bem, os sinais, eles vão continuar se multiplicando. Mas embora aconteçam os sinais e eles continuem se multiplicando, uma grande característica é a indiferença do povo. Os sinais se multiplicam, mas todo mundo continua a sua vida fazendo o que gosta de fazer, planejando alguma coisa para o futuro, bem distante, para o futuro mais próximo. E é nesse momento que nós devemos ter cuidado. Porque quando todo mundo toca a sua vida, faz o que lhe parece bem, planeja o seu futuro, anda descuidado, anda indiferente com os sinais ou anda indiferente com a pregação da palavra de Deus, é no momento como esse que o Filho do Homem virá. E Jesus está chamando a atenção desse povo justamente para isso, porque o descuido e a indiferença vão ser coisas que vão deixar muita gente para trás, até mesmo crente que brinca de ser crente, crente que não ora, crente que não se aprofunda, crente que vive em pecado, crente que não leva uma vida a sério, mas vive uma vida de capa, crente que vive uma vida de hipocrisia. É nesse momento que Jesus continua o texto ali, 2 estarão no campo moendo, um será levado, outro será deixado. Então, é aí que se cumpre, porque uma boa parte das pessoas que se dizem salvos, servos de Deus, que chamam Jesus de Senhor, vai se decepcionar. Porque uma coisa é você dizer, é proferir com a sua boca que você é servo de Deus. E a outra realmente é você estar ligado. É você estar conectado com Cristo, conectado em oração, em comunhão, perto dele, ligado com ele, ligado na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, porque só é apto a receber essa promessa de arrebatamento do reino dos céus, se você realmente estiver ligado com Jesus, estiver conectado com ele na comunhão. A última aqui, que é a oração, terceiro ponto, oração. Veja bem, nos traz um exemplo de uma viúva insistente, uma viúva, né, que nos traz um grande exemplo aqui. Ela é uma parábola que Jesus contou e chama-se parábola do juiz iníquo. Naturalmente, Jesus não está assemelhando Deus a um juiz injusto. A parábola é da variedade do quanto mais, ou seja, se este juiz iníquo, se este juiz pecador que não teme a Deus, que não tem bons princípios, foi capaz de atender a oração desta viúva, a petição desta viúva, quanto mais Deus, que é bom, que é justo, que tem vontade de nos abençoar, que tem vontade de praticar a justiça. Então, a insistência dessa viúva é o ponto forte aqui desta oração. Uma vida de oração deve ser uma vida de persistência. Alguém que ora, alguém que se propõe a buscar algo de Deus, da parte do Senhor, tem que ter a insistência, a persistência como característica mais forte. Porque o exemplo aqui, se alguém, às vezes, não sendo justo, não sendo alguém que teme a Deus, pode, às vezes, fazer uma coisa para um outro alguém, atender um pedido de um outro alguém só para não ser importunado, só para acabar aquela importunação. Jesus fala isso para comparar a Deus, que tem vontade de nos abençoar. Então, sejamos firmes, sejamos constantes, sejamos persistentes na oração, porque é isso que nos mantém próximos de Deus, em comunhão com Deus, em movimento de fé, porque a nossa vida, ela é assim, como diz a palavra de Deus, nós somos levados de fé em fé, de vitória em vitória. Então, amados, a oração do fariseu. Segundo, a oração que a gente não pode fazer, tá? A oração do fariseu e do publicano traz-nos aqui 2 exemplos. O publicano e o fariseu foram orar, e a oração do fariseu, a Bíblia diz que ele orava consigo. Impressionante que a Bíblia fala. Ele orava consigo mesmo. Ele dizia, Pai, graças eu te dou. Olha esse tipo de gratidão aqui. Será que vale a pena esse tipo de gratidão? A gente falou lá no primeiro ponto sobre gratidão. Será que esse tipo de gratidão Deus está recebendo? Deus está considerando que esse coração é um coração grato? O fariseu ora da seguinte forma: graças eu te dou, porque eu não sou como esse pecador, como esse publicano. Graças eu te dou,
porque eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou esmola, eu sou crente há tanto tempo, graças eu te dou porque eu sou isso, sou aquilo, eu tenho posição, graças eu te dou porque eu não vivo uma vida de pecado. Esse camarada já está em pecado, esse camarada já vive uma vida longe de Deus e pensa que está abafando. Eu acho que o pior erro que um servo de Deus pode cometer é querer fazer comparações, porque geralmente quando alguém se compara a alguém, nesse sentido aqui da parábola, as pessoas se sentem superior a alguém que está sendo comparado. Deus não está considerando esse coração como um coração grato, mas está sim considerando como um arrogante, um prepotente, um orgulhoso. E a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, porque também fala da oração do publicano. O publicano está lá, não conseguia nem chegar perto, estava de longe, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou um homem pecador. E Jesus fala: qual dos dois voltou para casa justificado? Óbvio que foi o publicano, que a oração do fariseu não foi nem ouvida, né? Então, amados, diante de Deus nós somos todos iguais. Não existe aquele que faz mais, aquele que é o campeão da obra, aquele que é o perfeito. Diante de Deus nós devemos reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações e sempre estar debaixo da graça de Deus, nos considerando até menor, né? Nós devemos nos considerar menor, inferior, considerar o outro sempre superior a gente. Então, este modelo de liderança, modelo de servir que Jesus nos ensinou, para ser grande tem que ser o menor, para ser o líder tem que ser o menor, para ser o mais importante tem que ser o menor. Isso é reino de Deus, minha gente. É isso que o Senhor quer que nós sejamos. É fácil? Não é fácil, porque o ser humano quer sempre estar por cima, quer se comparar com aquele olhar de superioridade. Mas Deus nos fala, para quem vive o reino de Deus, a coisa é diferente, vive o contrário. Vive o contrário disso. O que é que os homens pensam? Faça o contrário. O que é que você naturalmente, com o teu pensamento humano, faria? Faça o contrário, que você estará exercendo o reino de Deus. O último subtópico fala a respeito de um personagem que nós conhecemos muito, né? Cura do cego Bartimeu. Jesus entrando na cidade de Jericó, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente não sabe muito detalhes a respeito da vida deste cego, né? Porque, como a revista mesmo fala, havia muitos cegos naquele momento, naquela ocasião, né? Naquela época, em virtude de vários outros fatores climáticos, né? Luminosidade, poeira, infecções nos olhos. Não tínhamos hoje a medicina que temos hoje, mas havia ali muitos cegos e havia ali uma crença de que eles indo para a cidade de Jericó, ali se curavam cegos, né? Então havia muitos cegos ali pela cidade, uma cidade antiga, grande, e Jesus entrando em Jericó, este cego Bartimeu tinha algo diferente nele. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritando, você conhece a história, todo mundo manda quieta, para com isso, ele não vai te atender, estás louco, cala a boca, né? E ele, sem pensar em mais ninguém, sem olhar para o que estavam dizendo, sem escutar aquelas palavras de negatividade, clama cada vez mais alto, até que o Senhor manda chamá-lo. Aí o pessoal já diz assim: ó, tem bom ânimo, que ele quer falar contigo, vai lá. E Jesus fala aquelas palavras maravilhosas: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. Primeiro, Bartimeu já dá um tratamento a Jesus que nós não tínhamos visto. Já dá um tratamento a Jesus que muitos homens duvidavam, inclusive os fariseus. Quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, ele está dizendo: você é descendente de Davi, você tem direito ao trono de Israel, você é aquele esperado, é o nosso rei. Então, quem contou isso para Bartimeu? A pergunta que a gente se faz é essa: como é que Bartimeu sabia dessas coisas? O homem era cego. Muito se falava a respeito de Jesus pelos milagres que ele já tinha realizado ali pela região. Então aquelas histórias ficaram gravadas no seu coração. Ele sabia: este homem é diferente.
este homem é o Messias, é o Filho de Deus, ele pode me curar. E quando as pessoas tentam calar a boca dele, tentam impedi-lo de ficar gritando, feito um maluco ali no caminho, ele não se importa com isso. E esta é uma grande lição que Deus traz para o nosso coração. Às vezes, nós não recebemos aquilo que queremos de Deus, que pedimos a Ele, porque nós deixamos que as coisas que estão acontecendo de forma negativa, contrárias ao que nós queremos, isso venha nos intimidar e nós paramos. Imagina se Bartimeu parasse de clamar como as pessoas estavam mandando. Ele não ia receber o seu milagre, ele não ia receber a sua bênção. Ele só recebeu porque ele insistentemente ficou gritando e cada vez mais alto. Talvez Jesus não tivesse ouvido o primeiro grito, o primeiro clamor, o segundo, o terceiro, mas a Bíblia dá ênfase a isso. Cada vez mais alto ele gritava, cada vez mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, às vezes, a gente para de orar, a gente desiste no caminho. Ah, não está dando certo, Jesus não está ouvindo a minha oração, não está me respondendo, vou parar de orar. E você para mesmo, e vai demorar mesmo. Então, estes exemplos que nós temos aqui, da viúva, né, que fez a sua petição para um juiz iníquo, da oração do fariseu e da oração do publicano, e também do cego de Jericó, são exemplos que nós devemos ter no nosso proceder de oração. A vida do cristão, como é o objetivo desta lição, é perdão, é oração, é vigilância, amado. Nós devemos estar ligados com o Senhor. A qualquer momento, a nossa trajetória, a nossa saga neste mundo acaba. Então, nós devemos estar ligados na videira. E a nossa vida vai exigir situações que vão acontecer ao longo da nossa trajetória, vão exigir que nós venhamos exercer esse perdão. E há uma dificuldade muito grande, vocês não fazem ideia. Talvez cada um de nós tenhamos vários e vários exemplos de pessoas que não conseguem liberar perdão, e isso às vezes dentro da igreja, né? Dentro do convívio entre irmãos, entre cristãos. Não perdoa porque já é a 10ª vez que faz isso. Não perdoa porque ele sempre fala isso e repete os mesmos erros. Não perdoa. Então, gente, às vezes a gente pensa assim, não é fácil. Não é fácil, não. É difícil e existem muitos casos de pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, porque isto é o reino de Deus. Oração, vigilância, o amor, o entendimento. Teremos situações em que isto será exigido e nós devemos praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado para que sejamos encontrados justos, para que sejamos considerados justos perante a face do Senhor. Só a Ele que importa, tá? A aplicação pessoal diz o seguinte, meu amado: a prática do perdão e da ação de graças a Deus deve ser o sinal do reino entre nós. Ação de graças, perdão, né? Gratidão a Deus, vigilância é o que nós devemos praticar. E esta lição vem nos exigir, vem nos despertar para esse momento, para que não sejamos tomados de surpresa como nos dias de Ló e nos dias de Noé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa utilizar esses pontos que foram falados aqui para a sua lição da Escola Dominical. Continue acompanhando o nosso trabalho aqui, compartilhe esse vídeo, curte, faz um comentário, que nós estaremos aqui sempre interagindo com você. E eu te aguardo no próximo vídeo. Siga em frente, Deus é contigo, a paz do Senhor.